Apocalipse 24 fala assim, ó: vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados. Aqui está falando dos mártires. Foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Aqui já está falando dos mártires dos últimos tempos, quando tiver o decreto dominical, em que vai ser, muitos ainda vão ser mártires, para completar o número dos mártires. E não receberam o sinal na testa, que a gente já sabe que o sinal, né, vai ser a lei de Deus, vai ser sobre a lei de Deus, e a guarda do sábado com domingo, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É durante esses 1000 anos que nós vamos conversar agora, mas antes disso, teve um começo. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Para onde que eu aponto mesmo? Aquele aparelho, né? O próximo. Ah, pro computador? Não, está certo. Está aceso aqui. Os anjos. Tudo começou com os anjos. Presta atenção. Existia Deus. Deus sempre existiu. Deus não foi criado. Não temos na Bíblia uma declaração desse infinito e de tempo. O tempo passa a existir no começo da Bíblia, quando fala assim, ó, in the beginning, ou quer dizer, no princípio. No princípio criou Deus os céus. Então, a partir daí a gente conta um tempo. Quando Deus existia lá no céu, Deus, o seu Filho, Jesus, o Espírito Santo, ele resolveu criar os anjos. Portanto, os anjos são criaturas de Deus. Deus criou todos os anjos. Na Bíblia diz que existe querubins, serafins, tem o arcanjo Miguel, tem 2 anjos falados pelo nome, um chama Gabriel e o outro chama Miguel, em português. Esses são citados o nome e o que eles fizeram. Na Bíblia, fala o número deles como milhares de milhares e milhões de milhões. Não com quantidade. Miríades e miríades. Milhões. Não sabemos quanto. O que nós sabemos é que quando Lúcifer se tornou Satanás, ele trouxe 1/3 desses anjos. Quase que a metade. Na Bíblia, a primeira vez que fala de querubim, fala quando Adão e Eva foram expulsos lá do céu. Aí foram colocados os querubins na porta da entrada do Jardim do Éden, que ainda permaneceu no planeta Terra até o dilúvio, para que Adão e Eva não tivessem acesso à árvore da vida, já que eles tinham pecado, porque senão eles iam se tornar imortais, que era o que o diabo queria, e o pecado ficaria imortal. Então foi colocado esses anjos lá. Diz em Isaías 6, que, do verso 1 a 3 e 6, que os serafins têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem o corpo, e com 2 eles cobrem o pé, em sinal de reverência a Deus. Também na Bíblia fala que serafins, eles são anjos que estão ao lado de Deus, perto do trono de Deus, em adoração a Ele. Quer dizer que eles ficam o tempo todo falando santo, santo, santo é o teu nome, santo és tu, ó Deus, cantando e adorando ao nosso Deus todo o tempo. O querubim são anjos guardadores. Então, quando precisa de uma coisa ser guardada, de uma coisa ser protegida, é um querubim que faz esse trabalho. Satanás era um querubim. Nós vamos ler isso em Ezequiel. Isaías também fala sobre como era Lúcifer no céu. E vocês vão achar a referência de Gabriel, quando Daniel estava orando, pedindo que Deus desse para ele a iluminação daquele sonho que ele estava tendo, aquela revelação. Então, Gabriel foi o anjo em que tomou o lugar de Lúcifer no céu. Lúcifer no céu era um anjo, quando foi criado, com maior poder do que todos os anjos. Existem poderes diferentes entre os anjos? Existe. Existe classificação dos anjos? Sim. Tem certas coisas que a Bíblia revela, o Espírito para você revela, tem certas que não vamos conjecturar aqui, eu não vou fazer suposições, eu vou falar o que eu tenho certeza, eu li e está escrito. Que Lúcifer, quando foi criado, ele estava no trono de Deus, na base do trono de Deus,
Ele protegia e guardava a lei de Deus. Ele era o anjo mais poderoso de todas as hostes celestiais, de todos os outros anjos. E ele era bonito, formoso, inteligente. E diz que abaixo de Jesus Cristo, o mais poderoso era Lúcifer. Abaixo do comando de Lúcifer estavam todas as outras hostes de anjos e características e qualidades. Tem outras religiões que vai mais além assim, de conjecturas e começa a classificar os anjos de acordo com a sua função. Mas nós vamos ficar no que a Bíblia diz, querubins, serafins, o anjo Gabriel e tem o arcanjo Miguel. Eu não coloquei aqui porque o arcanjo Miguel é Jesus. Toda vez que na Bíblia fala sobre Jesus, foi quando o arcanjo Miguel, que você vê a palavra Miguel, que está lá em Judas, está lá em Apocalipse, é uma luta direta de Deus, de Deus na pessoa de Jesus, com Satanás, com Lúcifer, com esse anjo específico. Outra coisa importante, os anjos foram dotados de muito poder, mas eles não são oniscientes, eles não sabem das coisas todas que acontecem ao mesmo tempo. Eles não são onipresentes, eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E eles não são onipotente, onipresente e onisciente. Eles não são onipotentes, ou seja, o poder deles é limitado. O de Deus é ilimitado, mas de Satanás é ilimitado. Eles são os anjos. Outra coisa interessante que anjos em hebraico significa ângelos, que vem da palavra mensageiros, do grego, mensageiros, angelos. Então, eles estão a serviço de Deus, e quando Deus fala assim, vai lá na terra agora, pá, e ele traz essa revelação, vai lá agora e salva, pá, ele vem. A velocidade de um anjo, a velocidade que o ser humano conhece, mais rápida que existe, é 300 milhões de quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Um anjo, quando você pisca e abre o olho, ele dá 7 voltas no planeta Terra. Isso é o que a mente humana consegue imaginar. Mas a velocidade do anjo é mais do que a gente consegue pensar. Mas a critério de você imaginar quanto é rápido, pisca e um anjo deu 7 voltas no planeta Terra. Poderosíssimo. Aí o que aconteceu? Tava lá Lúcifer. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Eu separei um videozinho aqui de poucos minutos, uns minutinhos, só para a gente entrar nessa grandeza de Deus. Fizeram um vídeo no YouTube que eu fiquei impressionada. Eles vão partir do planeta Terra, vão lá no universo e vão voltar no planeta Terra e vão entrar até nas nossas células. Uma coisa bem rápida. Coloquem, Henrique, por favor. Antes da gente continuar com essa grandeza, eu quero que vocês imaginem esse céu, imagina Deus, imagina o que aconteceu lá no céu. Eu vou te contar uma história que aconteceu lá e uma história que vai acontecer depois do milênio. Bem interessante. Pode colocar, Henrique? Henrique, tu tá me ouvindo, homem? Tadinha. Eu amo esse Deus. Henrique, obrigada, viu? Você é lindo. A câmera sai de uma pessoa que está deitada aqui no planeta Terra e vai para o universo. Vai vendo. Passa na Lua, na órbita da Lua. Planeta Terra e os asteroides. Embaixo tem a distância que está no planeta Terra.
Obrigada, Henrique. Valeu, obrigada. Vocês viram a grandeza? A grandeza do que a gente está conversando? Assim, não cabe na nossa mente entender tudo isso. Isso daí alguém fez esse vídeo e nem foram pessoas que estudaram a Bíblia, não. Nós chegamos ali, né, dizem que tem esse céu que a gente enxerga, tem um universo onde o microscópio, aquele microscópio que está lá em Hollywood, é bem potente ver nos outros planetas, né, que é no nosso sistema Via Láctea aqui, e ainda tem lá onde Deus está. Agora já que vocês vão lá nessa viagem que vocês foram agora, imagine o céu lá onde Deus habita, e Lúcifer ali do lado dele, né, aquele anjo bonito criado, olhando para Jesus e vendo Jesus tendo reunião com Deus e pensando assim: ah, mas eu sou tão bonito, eu sou santo, eu fui criado. E aí ele vai lá e conversa com Deus. Eu não vou. Por que eu não sou chamado nessas reuniões? O que eles falam que eu não posso saber? Por que eu não estou lá? Gente, é o seguinte: o pecado não tem explicação. Explicar o pecado é a mesma coisa de você dar um motivo para ele. O que eu vou mostrar para vocês que aconteceu com Lúcifer foram os fatos que aconteceram, mas não tem explicação do porquê isso aconteceu no coração dele, sendo ele criado por Deus. Por que no coração dele começou a ter inveja de Jesus? Ele olhava para Jesus, ele tinha inveja. Ele começou a ter um sentimento dentro dele que nem ele próprio entendia no começo. Aí ele foi alimentando esse mau sentimento em relação a Jesus. E a posição dele, Lúcifer no céu, como que ele era? Depois olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, com aspecto da semelhança de um trono. Então tem o trono de Deus, onde está guardada a lei de Deus. Lá no santuário, lá no céu, tem um santuário. Tanto é que quando Moisés construiu esse santuário, foi no modelo de Deus. Deus mostrou para ele: o santuário vai ser assim, que aqui no céu tem um, então lá tem um, entendeu? Lúcifer estava sentado aos pés de Jesus, aos pés de Deus, no trono de Deus, em cima dessa pedra de safira, que fala que a lei de Deus está fogueada entre os anjos, e ele era um desses anjos. Você só guarda uma coisa que você, em inglês eles usam keep, e aí eu olhei várias traduções em português que a gente teria, seria eu guardo, eu sigo, por exemplo, quando Satanás pecou, achou-se iniquidade no coração dele. A iniquidade na Bíblia é chamada de pecado, né? Então, quando ele estava ali na base do trono de Deus, guardando a lei de Deus, quer dizer que ele mantinha, obedecia. Outra palavra em português de obedecer. Eu obedeço à lei de Deus. Satanás era cumpridor. Outra palavra, cumpridor da lei de Deus. Então, eu achei até uma coisa interessante para colocar aqui para vocês. Eu coloquei azul porque, viram o Deus de Israel e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira e como parecer do céu de sua claridade. Isso está em Êxodo 24. Isso foi quando foi mostrado para Moisés como era a base do trono de Deus. Tanto é que quando Moisés fez o santuário, aquele que montava e desmontava, falou assim: quando você carregar a minha lei,
pegue 2 panos azuis, e enrola ela. E aí um dia eu estava conversando com as pessoas, agora é uma coisa assim, uma peculiaridade, por que o céu é azul? Porque quando a gente olha para o nosso céu aqui no planeta Terra, ele tem essa cor azul. Se você buscar essa explicação no Google, os cientistas vão dizer que a luz que irradia, que bate do Sol com as moléculas de água, não sei o que, é dessa cor azul. Acontece que a lei de Deus está numa pedra de safira azul. E quando olharmos para o céu, é uma lembrança que Deus nos remete da sua lei, do quanto ela é importante. Isso é uma coisa bem interessante para a gente pensar, porque tudo começou por causa da lei de Deus. Sabe o que Satanás usou como argumento? Lá em Ezequiel 28, 14, 16, daqui para frente eu coloquei alguns versos bíblicos para a gente não ganhar tempo, o resto está tudo anotado aqui, como disse, vocês podem medir. É uma referência ao que aconteceu com Lúcifer lá no céu. Eu vou ler essa descrição e vou contar para vocês, nas minhas palavras, para vocês imaginarem essa cena. Tu eras querubins. Então, Lúcifer, criado, até aí ele não era Satanás ainda. Ele era um querubim, ungido para proteger e te estabelecer. Então, a palavra proteger aqui, ela vem nesse sentido de que Lúcifer guardava a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Ele estava sob essa lei. No Monte Santo de Deus estavas, lá no céu, no santuário. No meio de pedras afogueadas andavas, que é outra referência de outros anjos. Perfeito eras nos teus caminhos. Por que ele era perfeito? Porque ele guardava a lei de Deus. A lei de Deus é perfeita quando nós nos submetemos a ela, à perfeição. Desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa palavra iniquidade, em outras, essa é o meio da revista corrigida. Aí você vai na nova tradução linguagem de hoje. Outras linguagens vão falar pecado. Então, iniquidade é o pecado. O pecado na Bíblia, a definição é transgressão da lei de Deus, como está em João. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Então aqui Deus já está predizendo o futuro dele. Se ele não voltasse atrás, ele seria expulso do céu. Como é que ele foi expulso do céu? Porque a gente lê bem rápido, né? Você já viu que o seu irmão fala assim, então Lúcifer foi expulso do céu, aí ele tentou Adão e Eva caiu e acabou. Cadê os detalhes? Eu vou entrar em detalhes com você. Estava lá Deus, Jesus, os anjos, Satanás, como eu falei, e ele foi alimentando esse sentimento no coração dele. Só que ele fazia uma confederação entre os anjos e falava assim, vem cá, escuta aqui, é o seguinte, estou pensando assim, que a gente pode ter um mundo melhor, sem lei, sem regra, vamos fazer o que a gente quiser. Eu sou santo, vocês são santos. Está vendo tanto que você é bonito? Está vendo tanto que você é poderoso? Os amigos dele, os comparsas, os aliados, que ele... Aqui está vermelho já, Henrique. Será que o microfone vai... Eu troco? Quando está vermelho, está acabando a bateria? Continua, é porque está falhando. Vamos ver, se falhar de novo eu pego outro. Então, esses anjos que ouviam ele falar, achavam estranho, tinha uma sensação esquisita no coração, pensava assim, credo, será que eu dou espaço para isso? Será que eu deixo isso acontecer? Que coisa estranha. Aí falhou de novo. Tá acabando. Quando presta, presta. Né, Davi? Quando presta, presta. Quando não presta, não presta. Aí ele teve ali uma quantidade de anjo que ficou a favor da ideia dele. Pensou, eu acho interessante, realmente, pensando bem, a gente não precisa dessa lei. Já pensou poder voar para os outros planetas? Gente, os outros mundos já tinham sido criados. Existem outros planetas? Existe. Existem outros mundos sem ser o Via Láctea? Existe. Existe gente nele? Sim, existe. E Ellen White foi em um dos planetas. E quando ela teve essa visão, ela viu Enoque em um planeta. E ela viu que os seres desse planeta eram formosos. E ela perguntou para o anjo que estava dando a visão para ela, falou assim, olha lá o velho e bom Enoque. Estou vendo o velho e bom Isaac ali. Aí falou assim, ele mora aqui? Aí ele disse, não, ele está aqui a passeio. Este não é o lar dele. Ela viu. Então existem outros planetas. E os outros planetas estavam vendo aquele negócio que estava acontecendo ali com Lúcifer.
E todo mundo ficou meio que amedrontado. E Deus sabe tudo. Então Deus estava ali vendo ele fazer. E chamou Lúcifer. Falou: Lúcifer, vem cá. Olha, esse sentimento que você está alimentando no seu coração vai te levar à ruína. E se você continuar alimentando essa revolta, essa rebelião aqui no céu, não vai trazer nada de bom e você não pode ficar aqui. Porque aqui é um lugar de harmonia, de paz, de amor, de felicidade completa. Satanás, quando viu Jesus falando aquilo, pensou assim: nossa, é mesmo, né? Que sentimento ruim. Naquele momento ele podia se arrepender. Naquele momento ele podia pensar assim: ai, não, deixa isso pra lá, não quero pensar nisso. Eu sou um ser santo e pedir perdão ali para Deus, prostrado, adorar. Ele seria perdoado. Mas o orgulho dele já estava ali no coração dele, que ele pensou assim: ok, tá, beleza, saiu. Não se arrependeu, falou para Deus que ia pensar e saiu. Quando ele saiu, ele chamou os anjos que estavam ali já do lado dele e falou assim: olha, é o seguinte, Deus me chamou, falou para mim que ficar sem ele não vai ser bom, que a gente não vai ser feliz, só que eu estou afim mesmo é de ganhar terreno e eu quero subir acima de Deus, sentar no lugar de Deus e ser como Deus. Quem está comigo? Aqueles anjos ali, que já estava meio gostando da ideia, falou assim: nós estamos com você. Os outros anjos olharam para aquilo com uma certa aterrorizados, falavam assim: não façam isso. Chegava nos anjos amigos, assim como se eu fosse amigo sua, Maria, e eu fosse um anjo você também, eu falava assim: não faz isso não, vai na ideia dele não, Deus é o nosso Criador, olha a maravilha que Deus é, nós fomos criados por Ele, criaturas dele. E não, você que é leal, bobinho e tal. Então, como que ele engana 1/3 dos anjos do céu? É engano, gente. Ele não foi aberto, ele não expôs o que ele estava pensando. Ele chegou neles com astúcia e falou assim: escuta, eu era guardador da lei de Deus, porque nisso Deus, quando chamou ele, tirou ele do cargo de guardador da lei, colocou outro querubim no lugar dele. Então ele perdeu a posição no céu, mas ele ainda não tinha sido expulso do céu, ainda tinha chance para ele. No que ele tinha chance, Deus deixou ele para pensar. Ele virou para os anjos que estavam do lado dele, esse 1/3, e falou assim: é o seguinte, nós fomos longe demais, eu conheço aquela lei na palma da minha mão. Se você chegar lá em Deus e pedir para ele perdão, ele não vai te aceitar, já era, agora é nós com nós, embora ganhar esse lugar, esse espaço, o lugar de Deus, porque agora nós já estamos aqui, já fomos muito longe. E ele usava esses argumentos: nós não precisamos de uma lei, que é a tal da justiça própria, que muita gente pensa assim: eu já sou santo o suficiente, eu não preciso de Deus, eu não preciso de uma lei para ser santo. E Isaías 14, 12 e 14 fala sobre ele querer esse negócio de sentar, né? Serei como Deus, exaltado nas alturas, sentarei acima do trono de Deus. Eu não vou ler porque eu tenho um negócio para contar para vocês do milênio, que é mais interessante ainda do que a queda. Quer dizer, tudo é bem interessante e não vai dar tempo. Separar a congregação, ele separou, a primeira congregação que foi separada foi dos anjos. Existia uma congregação, como existe uma igreja, e quando aqui na igreja entra quem está certo e quem está errado, ele foi o primeiro político a dividir em 2 grupos, entre o certo e o errado. A primeira vez que você ouviu na sua cabeça sobre guerra, sobre divisão de 2 grupos, foi essa. A primeira da história que a gente conhece como gente. E o governo dele seria então liberalismo. E os outros anjos falavam: sem leis vai virar anarquia. Ele pegou aqueles anjos e falou assim: vamos lá agora tomar aquele rei e eu vou subir lá. E foram. Quando chegaram perante Deus, chamou Jesus: vem cá, nós estamos conversar com você. O Lúcifer ainda não tinha virado Satanás, virou para Jesus e falou assim: esse céu vai ser nosso, nós vamos tomar força agora. E todos esses aqui estão comigo. E daqui nós vamos conquistar os outros mundos. E eu vou ser Deus no seu lugar. Só que Deus é Deus. E Deus não foi criado. E Deus que criou. E Deus já tinha dado advertência. Quando ele viu que aquela semente do mal não sairia mais, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram e lutaram contra Satanás e as suas hostes. Aí Satanás foi expulso do céu. Ele não mais tinha acesso ao céu.
a entrar lá onde fica a lei de Deus, lá no santuário, lá no lugar onde Deus mora, os seus anjos. Aí foi separado neste momento, nessa guerra mesmo, guerra de batalha, poder, muito poder. Só que o Criador tem mais poder do que quem ele foi criado. Ele cria um ser, que é o anjo. Ele dota ele de poder, todo esse poder vem da onde? De quem criou ele. Então essa batalha, para ele, era lógico que estava perdida. E aí quando ele foi expulso, naquele momento que ele foi expulso com os anjos, ele se torna Satanás. Por que naquele momento? Porque aquela paz que ele sentia acabou, aquela alegria que ele tinha no coração acabou. Ele começou a ter, naquele momento que ele foi expulso, que tem fotos até de Satanás sendo expulso do céu, o semblante dele mudou, aquele olhar de alegria e de prazer nas horas santas em que eles adoravam a Deus e se reuniam, acabou. Os anjos que saíram com ele não entendiam aquele sentimento ruim que eles estavam tendo, de onde vinha aquilo, e ali nasceu a maldade, o pecado, a ruína e a desgraça em que se encontra nós, seres humanos, aqui hoje. O que aconteceu? Como os outros mundos tinham presenciado, e lá no céu ficou dois grupos, Deus dos anjos, Satanás e os anjos. Alguém tem que julgar quem está certo e quem está errado. E agora? Aqueles anjos que ficaram leais a Deus não tinham certeza que Satanás era Satanás, eles não sabiam o desígnio do coração de Satanás e eles tinham dúvida se realmente o que Satanás estava falando era bom. Por isso que Deus não destruiu Satanás e seus anjos naquele momento. Se ele tivesse feito isso, aqueles outros mundos que estavam ali tudo enxergando ia pensar assim, Lelê, viu o que aconteceu? Ó, escreveu, leu, morreu, matou, fulgurou, porque Deus podia. Mas Deus não usava das armas que Satanás usava. Satanás usou só de engano, só de mentira. Um terço dos anjos que caiu com ele foi porque não acreditou nos apelos divinos e acreditou em Satanás. Para eles tinham chance porque eles estavam sendo enganados. Se eles voltassem para Deus e pedissem perdão, Deus poderia perdoar. Mas a partir do momento que eles foram expulsos do céu, nem para eles tinham mais chance. Para sempre eles foram expulsos e derrotados. Aí vai vir o milênio, em que nós vamos nos encontrar. Antes disso, o acesso de Satanás ao céu, ele não... Quando teve essa confederação de Jó, que apareceu, que ele respondeu assim, ó, de onde estava? Eu estava rodeando a terra e por aí outros mundos. E aí ele apareceu. Essa confederação não foi no céu, ela foi em algum outro lugar do universo, ele não tinha mais acesso. Eu encontrei no livro Primeiros Escritos, página 39, escrito assim, que há perfeita ordem e harmonia na cidade santa. Todos os anjos comissionados para visitar a Terra, o nosso planeta, levam um cartão de ouro e ao entrar e sair apresenta-se aos anjos que ficam à porta da cidade. Então a cidade do céu é vigiada, a cidade santa, Satanás não tem acesso nem seus anjos. Nunca teve depois dessa primeira expulsão do céu. Quando quando aconteceu a morte de Jesus na cruz do Calvário, foi quando todos os anjos viram realmente quem Satanás era. Quando o sangue de Jesus verteu na cruz do Calvário, a maldade de Satanás chegou ao fim. Aí ele não pode mais voar, a partir da morte de Jesus, para nenhum outro planeta, para nenhum lugar do universo. Ele está restrito ao planeta Terra. Presta atenção, deixa eu falar um negócio para vocês. O poder de Satanás não foi retirado. Tá? Ele ainda é poderoso. Desde quando ele saiu do céu, ele saiu com todo o poder que ele ainda tem. Ele e os anjos dele. Por isso que quando na Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra potestades do mal, quer dizer que a gente está lutando com esses anjos que são acima de nós, mais inteligentes que nós e mais poderosos que nós, e nós não temos poder para lutar com ele. Mas Deus tem os seus anjos para os seus fiéis. E a luta, então, é nós aqui com o anjo do mal tentando a gente e o anjo de Deus, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem e guardam a sua lei. Todo fiel que pede proteção divina vai receber. Nenhuma alma na face do planeta Terra vai passar uma tentação de Satanás
e que pedir auxílio para Deus, que não vai ser atendida. Instantaneamente, enquanto você está orando, o anjo está lá te protegendo. Vamos pensar nessas coisas assim, para vocês entenderem uma coisa muito interessante. Quando em Apocalipse 12, fala assim, que o Lúcifer, quando ficou restrito a esse mundo, ele vai ser julgado. Então ele acabou, não vai mais viajar, nem nos outros planetas e nem a tentar outros mundos. Essa parte aqui é interessante, que agora a gente vai para o milênio, então vamos ler Apocalipse capítulo 12. Lê lá, abre a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Eu quero que vocês compreendam que houve duas expulsões de Satanás no céu. A primeira foi nesse dia em que ele foi chamado e fez uma rebelião porque ele achou que ia tomar o lugar de Deus. A segunda está escrito no livro da... Ellen White escreveu, mas no livro História da Redenção, tá, gente? Tem muita coisa sobre isso, se vocês quiserem ler o livro História da Redenção. É no livro O Grande Conflito também eu tirei, e do livro A Vida dos Anjos. Mas num comentário adventista em inglês, no volume 7, página 80, fala assim. Vamos ler primeiro a Bíblia e aí eu vou falar para vocês o que está escrito. Tá? Apocalipse capítulo 12. Vamos começar aqui do verso 9. Verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Essa é a primeira expulsão de Satanás do céu. Aí ele passa a ser chamado de Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esse 1/3 que ele enganou foi expulso junto com ele. No verso 10 fala assim: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque lá o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e noite. Ponto, pausa aí um pouquinho. Satanás ia nos outros mundos a tentar eles. Todo dia. Ele passava perto dos anjos que ficou no céu e caçoavam dele. E ficava rindo. E naquela hora que eles já estavam acostumados a adorar a Deus, ele simplesmente falava assim, olha lá, adorando. Aquela voz começou a irritar ele. Os cânticos que antes eram uma alegria no coração dele já não era mais. Quando Jesus morreu, os mundos rejubilaram, bateram palmas, se alegraram. E os anjos, porque acabou, ele ficou preso aqui no planeta Terra. Ele não ia lá mais. No verso 11 fala assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, o dia que Jesus morreu, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram sua vida até a morte. No verso 12 fala: pelo que alegrai-vos, ó céus, todos os mundos criados, todo o universo, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. É esse tempo que nós vamos estudar agora. Que tempo é esse? Então tá, ele foi expulso, a gente já sabe que tentou Adão e Eva. E aí, em Ezequiel 28:17, né, que eu tinha falado, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Isso não é uma justificativa do pecado, mas é o que aconteceu no coração dele. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra. Diante dos reis te coloquei para que te contemplem. Quem são esses reis que estão contemplando Satanás? Vou contar uma história interessante. Gente, o planeta Terra foi criado para julgar Satanás. Todos os outros planetas já tinham sido criados. Tinha 2 partidos no céu: Deus e os anjos, Satanás e os anjos. Quem ia falar quem está certo? Se até na cabeça dos outros anjos eles tinham dúvida se Satanás realmente era mau. E os outros planetas também não tinham certeza. Aí Deus criou Adão e Eva para que repovoasse e até tomasse o lugar, né, dos 1/3 dos anjos do céu. Aí, nós, seres humanos, quando fomos criados, o Adão e Eva, foi dito para eles tudo o que tinha acontecido no céu. E falaram para eles que Satanás estava ali voando e atentando os outros mundos. E falaram para eles: enquanto vocês dois estiverem juntos,
Um vai dar força para o outro. Não se separem. E aí aconteceu o que a gente já sabe, que ele separou e o próprio diabo venceu ela. Nós temos uma dúvida aqui na plateia. Fala, meu bem. Se Deus sabe o futuro, então por que, se Deus sabe o futuro, por que quando ele criou todos os anjos, por que ele criou Lúcifer, quando ele já sabia que ele ia ser o futuro? Então, meu filho, e deixa eu te contar, além dele saber, o plano dele vir morrer aqui na Terra e salvar a gente foi antes dele criar Lúcifer. Ele sabia e ele criou, porque o planeta, o mundo, o universo, Deus, ele tem que viver eternamente em harmonia. Antes e para sempre vai ser assim. Então, ele criou a gente com a possibilidade de pecar ou não pecar. Lúcifer podia ter se tornado Lúcifer, mas ele podia também ter se arrependido. Só que para Deus nada foge. Por exemplo, Deus já sabe aqui, nesse milênio que eu vou contar para vocês, aonde você vai estar. Olha, gente, todo mundo vai estar vivo no milênio, tendo salvo ou não tendo salvo. Deus já sabe que a gente vai estar. Mas Deus saber não quer dizer que vai mudar. A ciência de Deus não muda a sua decisão. Os anjos também podiam ter decidido não fazer isso. Só que Deus tinha que deixar eles decidirem, como ele tinha que deixar a Eva decidir. Se Eva e Adão não tivessem pecado, eles iam julgar Satanás e nós não estaríamos aqui do jeito que a gente está. Só que como eles caíram na lábia de Satanás, porque o que Satanás olhou para Eva e Adão e pensou assim: esses aí vão me julgar? Estudou bem de perto o casal. Ele não tinha acesso a Adão e Eva toda hora, só era naquela árvore. E Deus tinha que ser justo com Satanás. Ele não podia restringir Satanás totalmente, porque Satanás tinha que fazer o que ele estava pretendendo fazer no coração dele, para todo mundo ver quem era ele. Aí, depois a mamãe explica mais para você. Davi gosta dessas coisas. Quando explica em casa, ele tem tantas perguntas lindas, maravilhosas. Peraí, lindinho, deixa eu explicar um negócio aqui, ó. O anjo avisou a Eva: não sai de perto de Adão, tem um Satanás, ele está rodeando, ele já foi nos outros mundos, ele quer destruir, ele quer matar e tal. Quando a Eva olhou aquela árvore e achou assim: nossa, que fruta bonita, né, que eu não posso, Satanás virou para os anjos dele e falou assim: eita, todo mundo, fica quieto aí, quem vai fazer ela cair? Sou eu. Ele, o astuto, o próprio Lúcifer que tentou Eva, usando a serpente como mediador. A serpente era mais bonita, ela voava, ela tinha as cores de ouro, era o animal mais bonito, não é como a gente conhece hoje. Quando ele tentou a Eva, aquelas reuniões que Jesus tinha no céu com Deus, era sobre isso. Ele já estava falando que ele ia morrer aqui. Assim que a Eva pecou, Deus fez uma reunião lá no céu, chamou aqueles anjos fiéis a ele e falou assim: olha, pecaram. Todo mundo estremeceu, o mundo, os planetas ficaram horrorizados, aterrorizados. E agora, aqueles que eram júri, que Deus colocou diante dos homens, sacerdotes e juízes, para julgar, caíram. Como vai ser? Estamos arruinados, perdidos. Então Jesus mostrou para eles o plano: olha, eu tenho um plano, eu vou lá no planeta Terra, eu vou morrer por eles, o meu sangue vai pagar pela vida deles, eu vou restabelecer eles aqui no céu, e aí eles vão julgar Satanás. A gente perdeu a nossa cidadania celestial e nós vamos ser restaurados. Como que vai ser esse julgamento? No livro de Deuteronômio, Deus já deu uma ideia para o povo de Israel como que funciona um julgamento no céu. Como vai ser também. É assim, ó, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade. Ou seja, Satanás pecou, tinha iniquidade dele. Ou por qualquer pecado. Seja qual for que cometer. Então não é só Deus e os seus anjos que podia julgar Satanás e seus anjos. Tinha os outros mundos, mas eles foram testemunhas em primeiro grau do crime que aconteceu. Então, se Deus é o juiz, quais eram as chances de Satanás ganhar? Nenhuma. Porque se você vai na corte e o seu adversário é o seu próprio juiz, quais são as chances de você ganhar? Quando se levantar testemunha falsa contra alguém e para acusar de algum destransvio, então 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Minha área não é jurídica, mas eu procurei num site a respeito de um processo jurídico e o júri. Sabe como forma o júri? Está lá o réu e está lá os 2 lados e a gente vai dar a sentença. Vocês vão fazer parte disso? É nós que vamos julgar Satanás? O que a Bíblia fala?
Quase não podia. Quem são os juízes? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Sim, meus senhores, nós vamos estar lá no julgamento. Quando vai acontecer esse julgamento? No milênio. Jesus volta, Jesus leva todos os salvos para o céu. Nós vamos ficar 1000 anos com Jesus, julgando Lúcifer e todos os anjos. Deixa eu te falar por quê. Primeiro, nenhum de nós nascemos lá. E mesmo que a gente tivesse nascido, mesmo Adão e Eva, não tinha ainda a noção da maldade de Satanás. Quando Jesus contou para Adão que ele ia vir morrer, Adão chorou. Os anjos se prontificaram e falavam assim: não, Jesus, você não, eu morro no seu lugar. Aí Jesus falou: uma vida de um anjo não serve para pagar uma vida de um ser humano, só mesmo de quem criou. Por isso tinha que ser Jesus. E Jesus foi lá nessa entrevista com Deus, o Pai, 3 vezes. Ele foi, voltou, até que na terceira vez ele voltou e contou para os anjos o que ia acontecer. Então presta atenção. Nós estamos aqui no planeta Terra rodeados de anjos maus. A gente pode conversar isso depois, mas é o seguinte: eu até já preguei isso, mas eu não achei isso na Bíblia. E eu li o livro. Aí eu não acreditei, eu li de novo o livro A Vida dos Anjos. Quando eu falei, vocês já ouviram a história de que quando você nasce, é determinado um anjo para você, e quando você morre, acabou a história do anjo, ele vai para o céu, e cada anjo é designado para uma pessoa? Isso não está na Bíblia, e também não está no Espírito de Profecia. O que está na Bíblia é o seguinte: que o planeta Terra está com todo o diabo aqui, e seus anjos, e o próprio Lúcifer está aqui, e que quando um filho de Deus clama por Deus, Deus manda socorro e envia os seus anjos, que são os mensageiros. É isso que está escrito. Não está falando que quando a gente vai fazer uma coisa errada, e quando a gente, por nosso querer, entra num lugar em que os anjos não entrariam, que o anjo vai entrar ali com a gente, como a gente pensava, como a gente até falou. Não está escrito isso, em lugar nenhum. Está escrito na Bíblia que o anjo do mal... Você já viu aquele desenho que tem aqui um anjo do mal e um anjo do bem? Aqui, ó, tem 2. Sempre... Gente, os filmes de Hollywood, quando eu vi isso aqui, eu falei assim: por isso que está isso nesse filme, por isso que fizeram esse negócio, porque Satanás já conhece, ele viveu 6.000 anos, a gente está vivendo que o mais velho, ele não tem nem 80, se tiver, não sei quantos anos tem. Tadinho, não estou chamando ele de mais velho não. Mas enfim, ele é muito mais astuto que a gente, então ele fica aqui, faz isso. E o anjo de Deus fala assim: faz não, não vai, tá te segurando. Só que a decisão é sua. Aí se você resolve ir e fazer o que Satanás está mandando você fazer, igual morte, assassino, roubo, você é deixado com os anjos do mal. Eles tomam domínio de você. Eles podem até entrar dentro de você e tomar conta da sua mente. Tanto que é perigoso. A gente vive no planeta, quando fala espírito, a pessoa está endemoniada, está com espírito, está com um trem ruim, é anjo. Só existe 2 tipos de coisa: ser humano e anjo. Só isso. Ser humano e anjo, ser humano e anjo. Deus, Pai, Filho, estou falando aqui no planeta Terra, e o Espírito Santo. Tem Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, entende? Então assim, tomem cuidado. Não é verdade que o anjo do Senhor vai estar sempre com você. Ele vai estar naquela mente que está buscando a Deus, ele vai estar naquela mente que está orando, naquela mente que está procurando, naquele que está pedindo auxílio. E um anjo do Senhor, quando acampa ao seu redor, não há trevas neste mundo que prevalecem. Sabe quanto que pesava aquela pedra lá que rolaram lá na sepultura de Jesus? 4 toneladas. Um anjo rolou aquela pedra. Acordem que o negócio está... Eu já sentei nos bancos, já fiquei com sono também, mas eu vou fazer o negócio ficar bem quente aqui para vocês acordarem. Gente, um anjo do Senhor matou 185.000 soldados. Aquele poder que eles têm de e treva, aquele negócio que você vê no filme de Hollywood, e terremoto, bum, e aquelas bombas assim, e fogo sai do céu. Pois é, eles têm esse poder. Fogo vai sair do céu antes de Jesus voltar. Satanás vai fazer fogo sair do céu. Ele tem poder para pôr uma doença, ele tem poder para tirar uma doença, ele tem poder para fazer milagre. Ele vai fazer nos últimos dias. Ele vai enganar, se possível, até os escolhidos por causa dos milagres de cura. Então abre bem o olho. Nós somos reis e sacerdotes feitos por Jesus. Então quando Jesus morreu, ele fez você rei e sacerdote. Então eu li lá no site,
Procurei saber que, assim, para você fazer parte desse júri, como se fosse o júri aqui no planeta Terra, o cidadão que exerce o papel de jurado nesse tribunal também é conhecido como juiz leigo. Então, você é juiz, você vai julgar, eu vou julgar. Amém? Porque só vai ser salvo quem for o juiz. Os outros vão ser os que vão receber o julgamento e a sentença. Na primeira fase desse tribunal de júri, quando é montado, acontece o seguinte: o juiz recebe a acusação, Deus recebeu a acusação, ele se inicia com o oferecimento da denúncia ou acusação. Foi oferecida uma denúncia contra Deus e contra os anjos dele. Na segunda fase você entra, e eu entro em nome de Jesus. Se a gente entrar nessa fase, nós estamos bem. Juiz da causa. Trata-se do julgamento pelo júri da causa admitida na fase anterior. Encerra com a sentença juiz do Tribunal Popular. Isso aqui lá no Brasil, como que é feito o Tribunal de Júri, e vai ser assim que vai ser feito. Um advogado poderia explicar com mais detalhes. Eu só coloquei isso aqui para vocês entenderem o seguinte: mas eu não sou juiz. Sim, você vai ser juiz. Você vai ser os reis, os sacerdotes, o que Deus te designou para ser, para julgar Satanás e os seus anjos. Por que isso vai acontecer? Para fazer parte disso daí, você tem que ter a cidadania do local, cidadãos do céu. Nós vamos ser cidadão do céu, certo? Jesus levou a gente de volta. Acabou. Viu, Deval? Acabou. Jesus voltou. Você foi para o céu. Você está lá há 1000 anos. Então agora você é cidadão daquele lugar. Você vai ser cumpridores da lei. Claro, ninguém vai para o céu que não cumpra a lei. Aí tem gente que fala que a lei é importante, a lei depende, lei. Gente, tudo começou por causa da lei, vai terminar por causa da lei. A perseguição vai ser por causa da lei. O governo de Deus é baseado numa lei. Discernimento entre o bem e o mal. A gente vai ter esse discernimento? Vai, porque estava lendo lá mais sobre fazer parte desse júri, fala assim, é o cidadão, no caso a gente lá no céu, imagina você lá no céu, junto com Jesus, julgando os anjos, sendo cidadão, sob juramento, decidindo sobre um crime. Os crimes o quê? Que Satanás cometeu. E seus anjos, né? Examina a causa com imparcialidade e decide segundo a sua consciência justa. Deus vai colocar nas nossas mãos esse julgamento. O que eu ia falar é que como a gente já está no último, tá? Já estou no milênio, já vamos encerrar. Como você não viu Satanás fazendo isso no céu, que você não estava vivo, e como você não viu quando Satanás instigou Herodes a matar os bebezinhos quando Jesus nasceu, como a gente não viu Pilatos condenando Jesus e aquele multidão de anjos que a gente não enxerga esse mundo espiritual, vai passar na sua cabeça e na minha o filme de tudo quando começou. Eu fiquei impressionada com a tecnologia do céu. É uma tecnologia tão interessante. Você está sendo filmado e gravado, e tudo que está acontecendo aqui vai passar na sua vista panorâmica. E Deus tem tanto poder para isso, tanto poder que eu vou te contar um exemplo. Jesus pegou e foi levado naquela madrugada na frente de Pilatos e foi colocado lá para ser condenado. Pilatos olhou para Jesus e falou assim: não tem nada com ele, é de vocês, levaram ele lá para Herodes. Herodes e Pilatos não eram amigos e ficou amigo depois desse tribunal de júri que aconteceu com Jesus. Quando Jesus estava andando lá para Herodes, Jesus orou para Herodes, para Pilatos: Senhor, tem misericórdia desse homem, abra a luz desse homem. A oração de Jesus foi respondida. Um anjo do céu foi enviado para a mulher de Pilatos. A mulher de Pilatos, eu tenho isso aqui anotado, deixa eu ler para vocês. A mulher de Pilatos teve um sonho, teve visão. Deus é tão poderoso que Ele pode mostrar para você cenas que já aconteceram e cenas que ainda vão acontecer. Cenas que vai acontecer igualzinho aconteceu de verdade e você vê na sua cabeça. A mulher de Pilatos, está escrito aqui embaixo, a mulher de Pilatos viu Pilatos amarrando a mão de Jesus, sendo açoitado, sendo crucificado, a tumba gritando. Ela acordou aterrorizada, gritando, e falou assim, mandou um mensageiro correndo para Pilatos e falou assim: não faça parte disso, eu vi isso. Tudo foi um anjo que revelou para ela. Isso é o poder dos anjos, tá? O que eu queria mostrar para vocês. O tanto que um anjo tem poder de mostrar esse filme, esse negócio que vai passar na cabeça da gente. Aí a gente vai ter olhado tudo isso, tudo que Satanás foi feito, e aí Deus, com a sentença, volta para o planeta Terra, 1000 anos depois. Olha como vai ser essa descida. Tem a cidade de Jerusalém. Aí Deus chega aqui no planeta Terra. Nisso, Satanás ficou 1000 anos
sem poder. Aí Deus tira o poder dele. Ele não tem poder nem para voar nos outros planetas, nem para fazer maldade e nem para nada. Ele está preso aqui. Por isso que ele fica 1000 anos muito no tal do abismo, acorrentado, porque está muito triste e ele tem todo esse tempo para pensar nas maldades que ele fez. Aí volta, aparece Jesus nas nuvens do céu, a cidade santa, todos os santos dentro dela. Aí chega aqui no planeta Terra, destruído, acabado, porque antes de Jesus subir, teve terremoto, teve as pragas, árvores foram arrombadas, tal. Quando Jesus aparece, qual lugar que ele vai descer? Fala na Bíblia. A Bíblia fala no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras vai se partir ao meio, vai dar um grande vale e a cidade desce. Satanás olha aqui e fala, nossa, chegou. Ele sabe que o tempo dele de julgamento chegou. Chegou Deus com a sentença. Aí Deus, com o seu poder, pega toda aquela multidão de pessoas que morreram quando ele voltou e que já viveram, que não foram salvas, e ressuscita. Essa é a ressurreição dos ímpios, a segunda ressurreição. Sai aquele número, parecendo areias do mar. Uma multidão. Do jeitinho que eles desceram para a cova, eles acordam. Querendo matar, com aquele pensamento ruim, com inimizade com Deus. Aí, o Satanás olha para eles e fala assim, tá vendo aquela cidade santa? Vamos tomar e vamos reinar. Ele vira para essa multidão e fala assim, nós temos aqui guerreiros, o gigante Golias levantou ali, Hitler levantou ali, os maiores guerreiros que já existiram no planeta Terra levantaram ali, gigantes de todos os tamanhos já levantaram, esses homens poderosos de armas nucleares e tudo, igual as guerras estão acontecendo agora, igual a Ucrânia, eu não queria falar porque ainda está vivo, pode arrepender, a gente pode arrepender até o último, mas todos os guerreiros vão estar acordados. E Satanás fala assim, sabe por que vocês se levantaram? Eu acordei vocês com o meu poder. Está escrito isso, ele vai falar isso para as pessoas e elas vão acreditar. Aí eles vão acreditar e vão olhar assim, vai falar assim, mesmo, vamos embora, vamos lá destruir essa cidade, vamos tomar, é nossa. Quando eles estão caminhando, Deus para eles assim, Desce fogo. Como se não desce fogo só não, sabe o que acontece? É interessante isso, né? Não desce fogo. Sabe aqueles filmes assim que todo mundo vai fazer um negócio assim, para, congela. Tudo congela. Vem um painel que você nunca viu no mundo e começa a passar tudo que já aconteceu na Terra. Só que esse painel, gente, eu li lá individual, por exemplo. Vai passar a minha vida, desde quando eu nasci, todos os pecados que eu cometi, tudo que me tirou do céu, por que eu não estou lá no céu, por que eu perdi a salvação. E vai passar rapidinho assim, na vida de todo mundo. E aí, depois que passar a sua vida particular, porque você perdeu a salvação, vai passar a história do mundo. Então você vai enxergar, você vai ver com seus olhos Jesus nascendo. Você perdeu essa cena, eu perdi essa cena, a gente só imagina. Você vai ver as cenas que Deus vai te mostrar. Ele mostrou várias vezes, ele mostrou para Abraão, ele mostrou para Moisés, ele mostrou para Ellen White, ele mostrou para Enoque, antes de acontecer. E aí ele vai mostrar para você, ele bebezinho lá na manjedoura, ele vai mostrar ele caminhando, o povo açoitando, você vai ver o homem, aquele soldado que feriu na lança, você vai ver a hora que puseram a cruz, você vai ver tudo, você vai ver ele indo na tumba, ele saindo da tumba, os anjos decoisando, você vai ver tudo. Depois que você viu tudo, que todo mundo viu tudo, acabou. Aí Satanás olha assim e fala assim, o caso está perdido. E todo mundo fica abismado com tudo que aquilo que aconteceu. Satanás vira para a multidão e fala assim, não tem problema não, vamos assim mesmo e tudo. Só que a tumba está todo mundo assim, Tá claro o que aconteceu. Agora a gente viu. Aí todo mundo vai contra Satanás, revoltado contra ele e os anjos dele, querendo matar ele. Nessa briga entre eles, é quando a sentença é dada na cabeça de Satanás. Ele recebe todos os pecados de quem está dentro da cidade santa. Ele vai pagar por esses pecados. E o fogo do céu desce. E o planeta Terra começa a se transformar num verdadeiro dilúvio de lama, de enxofre, de fogo. Derrete. Tudo acaba. Para o povo que está dentro da cidade, você não queima, porque Deus é um fogo consumidor, purificador, ele vai purificar a terra. É como se essa cidade vai continuar aqui no planeta Terra, só que ela está assim, em volta, por uma proteção, como a arca ficou na água. Não, ninguém vai queimar, ninguém vai machucar, e vai continuar aqui, você vai vendo. Vão queimar tudo de uma vez? Não. Tem pessoas que vai queimar
bem rápido, tem uns que vão mais demorado e outras vão ser dias. E Satanás vai ser o último. E vai ser dias, tempos. A Bíblia não fala quanto tempo, Ellen White explicou que vai ser bastante tempo. Aí acabou o milênio. Aí é onde Satanás foi condenado. Então, depois do milênio, viu um grande trono branco. Tá bom, todo mundo queimou, aí Satanás recebeu a sentença, aí você já viu, todo mundo viu, não vai ter... eu pulei muitas coisas aqui. Por exemplo, antes deles serem destruídos, eles vão falar assim, justos são os teus caminhos, santos são. Se fosse dado mais tempo para eles, não ia adiantar, ninguém ia se arrepender. Não adianta Jesus falar assim, não, vou dar mais um tempinho para vocês, não fica pensando nisso, não fica pensando que, coitado, recebeu a sentença, não, todo mundo vai ser julgado. Viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:11. Então vai ser o julgamento final. Isso é quando acaba tudo, a gente vai abrir o livro, eles vão ver tudo que eles fizeram na vida dele, está tudo anotado, não é por nós, é por Deus. E aí o grande conflito acabou. Tá? Esse aqui é o último parágrafo do capítulo 42, a última coisa que Ellen White escreveu no livro Grande Conflito. Pecado e pecadores não existem mais, acabou, Satanás não existe mais, os anjos não existem mais, o universo inteiro está purificado, a única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emana luz e alegria, e por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo, viram naquele vídeo? Aquele átomo bem pequenininho, até o maior dos mundos, que a gente não conhece ainda. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é a melhor. A única coisa que vai ter ainda de vestígios do pecado são as marcas nas mãos de Jesus e na fronte dele. Ele poderia curar, né? Ele vai nos restaurar perfeitos, a gente não vai ter nenhuma marca, ele podia apagar essas marcas, mas elas vão ficar como lembrança de que um dia alguém se rebelou contra Deus e que um dia esse mundo passou por isso. Nunca mais vai se levantar maldade. Eu vou ter que contar o resto da história para o Davi em casa, porque ele dormiu, mas eu queria falar para ele, Davi, que Deus já conhece tudo que aconteceu e depois nunca mais vai acontecer. Aí sim, nunca mais se levantará nada e ninguém contra Deus, o Criador. Que nós possamos estar do lado de quem vai julgar, que nós possamos ser os reis, os sacerdotes, a quem Deus vai restaurar de novo, para que possamos viver essa eternidade com Cristo. E lá na eternidade, coisas que aqui levantou dúvida, com certeza, vocês pararam para pensar, a gente vai poder perguntar para Deus. O que a Bíblia declarou e o Espírito de Profecia deixou para a gente, é isso que eu contei para vocês. Tem mais detalhes, leia esse livro. Eu estava falando com a Maria, às vezes a gente trabalha, né? Não tem tempo de ler. Aí, na verdade, a gente escuta. Eu consegui, em 2 dias, ouvir de novo o livro. Eu já mostrei aqui outras vezes, mas depois vocês me procuram, vai no aplicativo e baixa o livro da Ellen White. Vocês vão ver que do lado dele tem uma setinha para você ouvir. Então você pode ouvir no seu carro. Por exemplo, aqui está o capítulo 42 do Grande Conflito. Se você vai lá no capítulo, aqui está um play aqui, ó. Você dá um play e você ouve. E aí eu acho bem interessante, para quem não tem tempo, a gente tem que procurar saber essas coisas por a gente mesmo. Nem sempre vocês vão ouvir sermão sobre isso. E muitas vezes a gente vai tá lutando aí sem nem saber porquê, nem como tudo começou. E tem muita coisa boa para vocês aprenderem. Busquem por si mesmos, estudem a palavra de Deus, que é bem revelador. E agora a gente... Você está quase na hora da janta? Verdade. Vamos orar para terminar? Então vamos orar. Todo mundo fica de pé, de volta. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido e amado, nós te agradecemos pelas revelações que o Senhor tem deixado para nós aqui. Enquanto vivemos aqui nessa terra, Senhor, a gente sabe que o único poder quando a gente pode se firmar é o poder que vem de Ti.
Nós te rogamos que o Senhor nos despeça aqui desse culto agora com o poder dos teus anjos, os que o Senhor envia do céu para nos proteger aqui na terra, todos os dias, em todos os momentos, aonde quer que vamos. Que cada um possa voltar para os seus lares protegidos por eles, que nós possamos ter uma semana abençoada, que nós possamos ter vontade, desejo de abrir mais a tua palavra, estudar sobre isso, as maravilhas que o Senhor tem deixado para nós. Que essa chama do amor que o Senhor tem por nós possa acender no nosso coração e a gente ser fiel a Ti até a morte, Senhor. Por mais que os mundos caiam, que venha a tempestade, que as potestades do mal se abalem-nos, que nós possamos continuar firmes, sabendo que o Senhor é muito mais poderoso que eles e que o Senhor está disposto a nos ajudar a todo momento. Todas essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos, não porque nós merecemos, mas pela tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Amém.